And the Oscar goes to Parasite. 92 anos depois de sua primeira edição, o Oscar rompeu paradigmas e pela primeira vez premiou uma obra em língua não inglesa com a estatueta de melhor filme. Parasita venceu o prêmio máximo na cerimônia mais importante do cinema mundial, em uma noite em que o diretor Bong Joon-ho provavelmente jamais vai esquecer. Seu longa ganhou também nas categorias de melhor filme internacional, melhor roteiro original e o cineasta foi eleito o melhor diretor, batendo ninguém menos que Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes e Todd Phillips. Eu sou Eric Halpe e este é o Direto ao Ponto, o podcast diário de notícias do Correio do Povo. Hoje, 10 de fevereiro de 2020, vamos repercutir a vitória do filme sul-coreano na noite de gala. Bem-vindos! Fellini, Bergman, Antonioni, Resnais, Besson, Godard, Fassbinder, Haneke, Bertolucci, Kieslowski, Vaida, Kiarostami, Ozu e Kurosawa. Todos esses cineastas, entre tantos outros, marcaram seus nomes como grandes realizadores do cinema, mas nunca conseguiram o que Bong Joon-ho conquistou, o Oscar de melhor filme. Apenas 11 longas na história foram indicados a melhor filme sem serem falados em inglês. Apenas 6 haviam sido nomeados ao mesmo tempo como melhor filme em língua estrangeira. Mas, antes mesmo de subir ao palco ao lado dos protagonistas da trama, o diretor de 50 anos, que produziu a obra ao lado de Kwak Sinai, já havia feito história ao levar a Coreia do Sul a concorrer pela primeira vez na categoria de melhor filme internacional. 말이 안 나오네요. I'm speechless. 상상도 해본 적이 없는 일이 실제로 벌어지니까 일단 너무 기쁘고 기쁩니다. 예. We never imagined this to ever happen. We are so happy. 지금 이 순간에 뭔가 굉장히 의미 있고 상징적인 그리고 시의적절한 역사가 쓰여진 기분이 듭니다. I feel like a very opportune moment in history is happening right now. Em Parasita, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinado com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. O filme despreza as convenções de gênero. É terno e brutal, bonito e severo, engraçado e trágico. Na narrativa, os produtores lançam um ataque contínuo ao estilo de vida capitalista, em uma mistura de comédia e suspense. Em trabalhos anteriores, Bong aproveitou o potencial alegórico da ficção científica para criticar a natureza injusta da hierarquia de classes. Desta vez, ele abandona as camadas metafóricas e adota um registro mais próximo ao realismo social, embora temperado com sátira e elementos de suspense noirs. Quaisquer que sejam as conotações de filmes de terror desse título de dois gumes, os monstros moralmente defeituosos de Parasita são inteiramente humanos. Crazy. Thank you. It's an unbelievable night. It's very hard to believe. It's such a great honor, and 깨어나면 이게 꿈일 것 같은 생각도 좀 들고, 약간 모든 게 초현실적인. I feel like I'll wake up to find this all a dream. It all feels very surreal. Bong chama seu filme de uma comédia sem palhaços, uma tragédia sem vilões. Como grande parte de seu trabalho, Parasita é complicado e pesado em seus comentários sociais. O tratamento amplamente naturalista aqui também pode alienar parte de seu círculo eleitoral de fãs de fantasia. O longa estreou em 30 de maio de 2019 na Coreia do Sul, onde o cineasta tem um histórico comercial consistente e forte, com mais territórios a serem seguidos em junho do ano passado. Conquistou os prêmios máximos dos festivais de cinema de Toronto, da Ásia Pacífico e de Cannes. Foi laureado melhor produção internacional no Globo de Ouro e no BAFTA, considerado o Oscar do Reino Unido.
Ao todo, foram mais de 200 prêmios ao redor do mundo, conforme a plataforma IMDb. The Palme d'Or goes to Revient à of Bong Joon-ho. Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. And the award goes to Parasite. And the actor goes to Parasite. The other Critics' Choice Award goes to Bong Joon-ho. Mas os números não param por aí. Parasita estreou em mais de 1.000 cinemas nos Estados Unidos e faturou mais de 30 milhões de dólares somente nas bilheterias daquele país. Fenômeno de crítica e também de audiência, o filme vence em um momento de reestruturação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fortemente criticada nos últimos anos pela falta de diversidade. Desde 2018, a instituição que promove o Oscar tem convidado novos membros para tornar seu painel mais multicultural. A turma daquele ano foram pessoas de 59 países diferentes. Para discutir esse cenário de mudanças e debater a vitória de Parasita, eu convidei o editor de cultura aqui do Correio do Povo, Marcos Santuário. Meu colega é também um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado. Olá, Marcos, bem-vindo. Esse olhar, eu não tenho dúvida, Eric, de que essa vitória do Parasita significa pelo menos 3 pontos fundamentais. A qualidade cinematográfica do filme. Nós, da crítica cinematográfica que viemos acompanhando sistematicamente os lançamentos e os festivais, os vários debates sobre o filme, a gente já estava alertado sobre essa qualidade, sobre essa força narrativa, a criatividade do roteiro e também o trabalho realizado no filme como um todo. Então, realmente não é surpresa o filme ter a grandiosidade que ele tem. Então, como filme, ele merece esse prêmio. Numa segunda situação, eu te diria que tenho observado que o ingresso de novos membros na Academia de Hollywood, na condição de votantes, também abre uma nova perspectiva para premiar em todas as categorias. Quer dizer o quê? Gente envolvida com cinema de várias partes do mundo tem começado a entrar na academia agora de uma forma mais intensa do que há alguns anos. Então significa que muitos dos votantes não são norte-americanos. Tem muito brasileiro, né? Tem muito asiático, africano, quer dizer, é o mundo todo agora votando nessa premiação que aparentemente há algumas décadas ela era muito mais norte-americana. Então, com esse olhar, não o que aconteceu ontem mostra, né, já que não é impossível mais para que filmes produzidos fora dos Estados Unidos e não falado em língua inglesa tenham a projeção que o filme do Bong Joon-ho teve, né, o Parasita agora, recebendo não só o prêmio de melhor filme internacional, essa nova denominação da categoria de filme estrangeiro, mas também ganhando como melhor filme. O fato de ele ter ganho como melhor diretor, eu já apontava isso em algumas entrevistas na semana passada, que isso já aconteceu com um estrangeiro, né? O Alfonso Cuarón ganhou com Roma como melhor diretor, e isso já mostrou essa abertura que a academia estava tendo em relação aos votantes, transformando então esse universo de Hollywood. Então, eu diria que esses pontos são os fundamentais que propõem então um novo olhar para acabar com aquela ideia de que são os velhinhos da academia de Hollywood. Já não são mais, né? Tem gente da faixa dos 30, 40, 50 anos que está votando. E hoje, né, como a gente está falando que os 50 são os antigos 30, quer dizer, a gente está com um nível de jovialidade muito intenso na academia de Hollywood. Nessa questão dos diretores, a gente já vem assim de uma certa descentralização. A gente teve o Cuarón, como bem mencionaste, tivemos o Del Toro também, o Iñárritu, né, ultimamente estavam vindo muito fortes. Isso foi interessante também, né? O momento em que os mexicanos começaram a fazer sucesso
estrondoso, né? Não só no Oscar, mas em vários festivais, né? Eu lembro de acompanhar o discurso do Del Toro lá em Toronto, quando ele falou sobre a forma da água, e ele, morando no Canadá, é um mexicano que mora no Canadá, mas que faz filme com esse olhar mexicano, né? E ele feliz por ter sido acolhido pelo Canadá para poder realizar um filme que, falando de algo que era uma ideia e uma concepção muito intimista, ganhou a universalização através do Oscar, né? Então, isso é fantástico e mostra a força do prêmio de Hollywood, né? Claro, e falando sobre o Parasita, ganhou quase tudo nessa Santuário nesse ano, que concorreu, ganhou Cannes, ganhou o Oscar agora, ganhou o BAFTA, foi super premiado. Sim, ou seja, eu diria assim, a maioria dos críticos com os quais eu tenho relação e com os quais me relaciono pessoalmente, e alguns num universo um pouco mais distante, com sinceridade nos dirão que estamos todos surpresos com esse prêmio de melhor filme. Não surpresos com o prêmio de melhor filme internacional. Também não tão surpresos com o prêmio de melhor direção, porque são prêmios que a gente imaginou, e tampouco o prêmio de roteiro original. São prêmios que a gente já imaginava possíveis. Agora, se alguma pessoa no nosso meio diz que, claro que o Parasita ia ganhar, porque não tem como, a gente pode ver todos os filmes e saber que o Parasita ia ganhar, isso é conversa para boi dormir, porque estávamos todos imaginando que, sim, a academia está tendo uma abertura, mas não imaginávamos que essa abertura já tinha chegado para esse ano premiar um filme como o Parasita, um filme da Coreia do Sul, né, que não é uma cinebiografia que a gente conheça muito tampouco, né? Parasite has 6 Academy Award nominations and is the first film not in the English language to win Best Picture, winning 4 Oscars tonight. 이러한 E para os próximos anos, existe a expectativa de que essa abertura ela continue maior ainda? Não tenho dúvida. A gente tem contato com diretores, por exemplo, o Kleber Mendonça, o diretor de Bacurau, é um dos votantes da academia. E ele fez uma brincadeira nas suas redes sociais, né, nas redes sociais dele, comentando que muitos votos como o dele poderiam dar um baque no algoritmo da Academia de Hollywood. Então, essa brincadeira pensada em profundidade, ela tem uma relevância importante, porque um diretor como Kleber Mendonça, que já nos brindou, então, né, Bacurau, agora o Som ao Redor, que mostrou no universo cinematográfico que tem uma forma de narrar, uma forma de realizar, que não se enquadra em muitos perfis já conhecidos na indústria cinematográfica norte-americana. Já mostrou isso também com Aquários, trazendo Sônia Braga de novo para o cenário nacional e internacional. Ele é alguém que seguramente é um votante de Parasitas, entende? Ele é um dos transgressores dessa nova geração de cineastas, gente que está votando na Academia de Hollywood. E essa abertura considerada nos 4 prêmios dados pela Academia para o Parasita vão seguramente estimular cineastas do mundo inteiro a acreditar na possibilidade de vencer esse grande prêmio que é o Oscar, porque por mais que algumas pessoas torçam o nariz para o Oscar, a gente tem realidades comprováveis de que uma produção que indicada ao Oscar, ela já tem a sua vida modificada. Quem é indicado ao Oscar já tem um caminho diferente dentro da indústria criativa do cinema. Então, há uma importância e um desejo de participação dentro desse universo. E não é à toa, né, que o Parasita também demonstre uma realidade que a gente desconhece na Coreia, que é
para muitos, né, desconhecida, que eles não chegam ao Oscar por acaso. Existe sim um investimento importante no que se chama cultura e no que se chama educação, que mostra ser então de novo a base para a construção de uma arte capaz de chegar a um universo muito maior do que as suas fronteiras, né? Chegando, nesse caso, aos prêmios maiores dentro da cinematografia mundial. Nessa questão de valorização do trabalho nacional, achei bem interessante o que a Mickey Lee, que não era produtora, mas era uma das responsáveis pelo filme, no que ela falou durante o discurso, foi a importância da audiência local, né? Dos coreanos terem ido ao cinema e apoiarem a produção do cinema, dando feedback. I really want to thank our Korean film audience, our moviegoers, who's been really supporting all our movies and never hesitated to give us straightforward opinion on what they feel like their movies. And that made us really never be able to be complacent and keep pushing the directors, the creators, keep pushing the envelopes. And without you, our Korean film audience, we are not here. Thank you very much. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, trazendo para a questão do Brasil. Porque lá na Coreia eles têm muito forte também a questão da proteção ao cinema nacional, né? Como que isso poderia ser trabalhado aqui para fortalecer a nossa própria indústria? Sem dúvida. A gente tem um caminho importante a ser realizado. Eu não tenho dúvida, e acompanhando os principais festivais, e significa também as principais produções realizadas pelo cinema brasileiro, eu posso te dizer que nós nunca produzimos tanto e com tanta qualidade como temos produzido no Brasil nos últimos anos. Então, isso tem um significado importante numa indústria em construção e em consolidação. E também isso acaba se refletindo numa credibilidade maior diante de um público. Quer dizer, precisa que o público acabe confiando na qualidade das produções. Havia um tempo em que a gente ouvia algo que hoje pode ser uma barbárie, né? Abre aspas, a pessoa pergunta, então, abre aspas. O que está passando aí? O filme é bom ou é filme brasileiro? Fecha aspas. Então, esse tipo de frase que denigre a ideia do cinema nacional, graças ao bom cinema realizado no país, ela se extingue. E agora a gente está diante de uma diversidade de produções, porque isso também é o que fortalece uma cultura de um país. É a diversidade de produções que faz com que possa se alcançar uma maior variedade de públicos. Não há um único público coreano, assim como não há um único público brasileiro. E por isso é necessário que a gente consiga produzir conteúdos para os diferentes públicos, porque aí nós conseguimos alcançar esses públicos e, ao mesmo tempo, mostrar, não só no nosso território, mas num território muito mais mundializado, a capacidade de produção, a qualidade de produção e a diversidade da nossa produção audiovisual. Então, é fundamental, sem dúvida, que aquilo que aconteceu na Coreia, dito especificamente pelos produtores do filme, como tu bem mencionas, que isso aconteça cada vez mais no Brasil, que a gente consiga fazer, nós brasileiros, consigamos fazer que o cinema brasileiro se torne cada vez mais referência. E volto a dizer o que eu falei no início, nunca antes o Brasil teve tanta produção e tanta produção de qualidade. E quando eu falo de qualidade, eu falo também desse selo dado pelos principais festivais internacionais e nacionais para as produções brasileiras. Basta também a gente trabalhar nessa quebra cada vez maior de preconceitos, que está diminuindo, mas que precisa ainda ser trabalhada. Isso que se trabalha, logicamente, também com fortalecimento na educação e na cultura. Com certeza. E Santuário, falando um pouquinho agora, voltando para o Parasita especificamente, eu quero focar na figura do diretor, do Bong Joon-ho. Uma figura super simpática, né? Acho que encantou todo mundo na noite de ontem, um cara que estava visivelmente deslumbrado com o que estava acontecendo. É uma pessoa que também já vinha dando indícios de que é um bom diretor, né? O que a gente sabe sobre esse diretor? Como é que é essa trajetória dele? É muito importante saber que um diretor como ele também não nasce
de um dia para a noite, né? Assim como, por exemplo, o nosso caso da Petra Costa, né? Apesar de ela ter 36 anos, ela já tem uma carreira, um currículo e produções anteriores. Como tu bem lembras aí, o Bong Joon-ho também é conhecido por filmes anteriores, tem o Hospedeiro também, que é um muito bom filme dele, e eu agora centro na ideia de Okja, um filme que de alguma maneira colocou o Bong Joon-ho num cenário ainda mais contemporâneo do audiovisual. E aí eu me explico. Para quem não lembra, Okja é aquele filme dirigido por ele e que tem a Tilda Swinton como atriz principal. E esse filme, você vai lembrar, ele esteve na seleção do Festival de Cannes. E foi a partir da entrada desse filme no festival que Cannes abriu para o mundo uma discussão muito importante, que era a ideia de que filmes que não são produzidos e exibidos no cinema não podem participar do Festival de Cannes. Lembrando que o Okja foi uma produção da Netflix. Tá? Bom, então aí, naquele momento do Festival de Cannes, o filme, a Netflix, a plataforma de streaming, e o diretor ganharam uma visibilidade internacional muito importante. Voltando para a noite de ontem, ou para esse momento mais contemporâneo, a gente tem então um diretor que já mostrou seu talento em produções anteriores, já fez um trabalho com essa nova forma de produzir, distribuir e exibir filmes, que são as plataformas de streaming, e que de alguma maneira esteve no centro de uma discussão quebrando paradigmas num dos principais festivais no mundo. Então aí a gente já traz uma biografia, né, uma cinebiografia importante, e ainda que as pessoas, assim, o público mais desavisado e mais ligado simplesmente na diversão e no entretenimento, que é uma das funções do audiovisual, talvez esse público não tenha dado conta que aí estamos diante de um diretor que já tem uma carreira, que entrou em discussões no cenário internacional e que agora mostra um fôlego criativo. Você sabe também que o roteiro do filme é dele, quer dizer, aí a gente tem então um criador que tem uma criação na qual ele trabalha em diversos níveis. E como você bem frisou lá no começo da nossa conversa, nem ele acreditava que o filme chegasse aonde ele chegou. Então tem aí um trabalho muito importante realizado, e é também como é um prêmio que fica, como eu mencionei há alguns momentos, como um exemplo de possibilidade para gerações de cineastas em todo o mundo. Porque desde os curta-metragistas que estão produzindo com poucos recursos, mas com muita criatividade e tentando encontrar o seu caminho, até realizadores com carreiras consolidadas, mas que ainda não chegaram ao topo de uma representação internacional, eu diria que o exemplo Bong Joon-ho é fundamental para acreditar nessas transformações que estão acontecendo no universo do audiovisual, que tem a ver com as novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, mas também tem a ver com os novos movimentos de exibição, distribuição e produção no audiovisual mundial. Santuário, tu tem acesso a vários festivais de cinema na tua condição de crítico. Eu queria te perguntar se tu lembra qual foi a tua reação quando tu assistiu ao Parasita pela primeira vez e onde foi? Se pudesse nos contar um pouquinho como é que foi essa experiência. Claro. Eu assisti o Parasita no Festival Internacional de Cinema de São Paulo, antes, claro, em pré-estreias, antes de eu entrar em cartaz. E fui indicado, assim, né? Pessoas que já tinham mais contato com a produção me disseram: tu não pode perder esse filme, porque você sabe, festivais que tem centenas de filmes, a gente não tem tempo para assistir todos os filmes, então a gente faz uma pré-seleção, às vezes em base ao conhecimento que a gente tem já de diretores, de produtores, de atores, e às vezes a gente se mantém aberto, que é fundamental também para novas produções que nos surpreendem, né? No caso do filme do Bong Joon-ho, não era surpresa
surpresa, porque ele já vinha, né, como a gente falou, do Oxa, do Hospedeiro e de outras produções, e a gente só esperava que fosse realmente um grande filme. E depois, com a chancela de Cannes e de outros festivais, a gente já estava esperando uma grande obra. Então, quando eu sentei no cinema lá em São Paulo para assistir o filme, eu sabia que eu iria ter ali uma grande experiência cinematográfica, mas eu te garanto que ela foi maior do que eu esperava. E não só a minha experiência foi mais significativa, mas assim a de todos os críticos com os quais eu conversei depois da sessão e nossos encontros da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a reação em geral foi muito forte em relação àquela produção, já pensando em tratar-se de uma obra que ficaria na história, como realmente vai ficar, e que ficaria na história, inclusive, se não ganhasse o Oscar de melhor filme. O fato de ganhar o Oscar de melhor filme internacional e melhor direção já daria, sem dúvida nenhuma, uma consistência histórica para o filme Parasita. Mas foi, assim, de uma felicidade, daqueles momentos prazerosos que a gente tem na profissão de crítico de cinema, de assistir uma obra tão bem acabada e capaz de gerar uma surpresa muito grande, extremamente positiva para a gente. Então, aqueles momentos que a gente não vai esquecer da profissão dentro da crítica cinematográfica. Com certeza, como tu bem apontaste, né, já tinha feito história levando a Coreia do Sul pela primeira vez a categoria de melhor filme estrangeiro, de melhor produção internacional, né, agora na nomenclatura correta, e também apenas a 12ª em língua não inglesa a concorrer a melhor filme. E o Bong Joon-ho conseguiu uma façanha que nem Fellini nem outros grandes nomes de cinema conseguiram. Então o cara foi incrível. Sem dúvida, e nós aqui no Brasil, claro, a gente também estava, e a gente, tu citaste isso, mencionaste isso ano passado antes, a gente estava com um filme que também polarizou ideologicamente o universo de audiências, né? Uhum. Então, esse foi um fator também que, de alguma maneira, contribui para que o filme brasileiro, da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, que não conseguiu trazer para o Brasil essa felicidade que hoje a Coreia do Sul está sentindo, né, de ter o seu primeiro Oscar. And the Oscar goes to American Factory. Mas produzindo assim um interesse nacional muito grande para ver o filme, mesmo quem não apoie ideologicamente esse olhar que a diretora coloca no filme. Quer dizer, o filme acaba ganhando um desejo de audiência e aumentando cada vez mais. Por hoje, o Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Halp e na técnica tivemos Marília Guilhermano. Tchau e até a próxima. Ou como se diz em coreano, Annyeong.